João capítulo 14, versículos 16 e 17, continuando a falar acerca da doutrina bíblica da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Jesus havia prometido: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Repitam. Aleluia. Essa palavra já foi cumprida, o Espírito Santo já veio, a igreja de Jesus foi inaugurada e a igreja de Jesus nasceu como ela deve viver e como ela deve completar a sua carreira em toda a face da terra, com pessoas, com crentes, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos ler como essa promessa começou a ser cumprida no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4, todos juntos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Nesse dia que veio o Espírito Santo, o apóstolo Pedro se levantou e pregou para todas as pessoas que foram atraídas pelo grande barulho que foi feito, pessoas que estavam celebrando a festa judaica de Pentecostes em Jerusalém. E Pedro pregou para essas pessoas dizendo o que estava acontecendo com aquelas 120 pessoas que ficaram cheias do Espírito Santo. E Pedro disse para elas que aquele acontecimento era o cumprimento da profecia que Deus falou através do profeta Joel, lá no Antigo Testamento, Joel capítulo 2, versículos 28 a 32. E essa profecia foi reescrita no livro de Atos, capítulo 2, 17 a 21, porque essa profecia foi a palavra de Deus usada pelo apóstolo Pedro como base para a pregação que ele realizou naquele dia de Pentecostes. Vamos ler então a profecia, todos juntos. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar
o nome do Senhor será salvo. Nas nossas últimas 3 reuniões, nós já falamos de tudo isso, o que nós lemos aí nesta profecia e o que significa tudo isso para nós hoje. As pessoas que faltaram nessas reuniões devem ouvir aí pela internet, para entender bem a profecia, o que ela significa para nós hoje como igreja. Hoje nós vamos encerrar essa parte da profecia com o último versículo, versículo 21, que está ali embaixo. Eu coloquei dentro desse versículo alguma coisa de vermelho e de azul, que diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repita. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De vermelho, todo aquele que invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. E de azul, será salvo. Será salvo. Vocês notaram que eu sublinhei o verbo invocar. Essa palavra que nós vamos meditar essa noite, né, nós explicamos nesse nosso slide de hoje aqui. Coloquei lá em cima só o versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Parece uma coisa muito simplória dizer assim, invocar o nome do Senhor. Parece uma coisa tão simplória que existem muitos crentes que foram envolvidos em doutrinas erradas, e uma delas é que invocar o nome do Senhor pode ser num grupo ou em caráter pessoal. Num grupo, um pregador está pregando e dizer agora, quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. Isso foi chamado de apelo. Apelo é uma coisa que começou a ser praticada nas igrejas no início do século XX para cá. Isso antes nunca foi praticado. Os apóstolos, os profetas nunca fizeram apelo, Jesus nunca fez apelo, os apóstolos não fizeram apelo, os pregadores evangelistas que evangelizaram no mundo todo não fizeram apelo, os pregadores da reforma protestante não fizeram apelo, Martinho Lutero não fazia apelos, as igrejas denominacionais protestantes que surgiram desde 1517 para cá nunca fizeram apelo. Apelo é uma coisa nova, que começou no início do século passado, no início do século XX, onde pregadores achavam que deveriam usar o púlpito para eles, os pregadores, tá? Com toda a sua habilidade, com toda a sua oratória, conseguissem eles mesmos convencer as pessoas a aceitar Jesus, e então passavam uma parte da sua pregação, no final da pregação, fazendo esse efeito de convencimento, tentando convencer os descrentes ou que estivessem aí, os indecisos que estivessem aí nessa reunião, a vir à frente e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E os que vinham à frente era muito simples, eles só tinham que repetir uma oração que esse pregador fizesse. O pregador faria uma oração, tá? Uma oração que seria uma oração invocando o nome do Senhor, tá? Para que essa pessoa aceitasse Jesus. Aí depois que essa oração era feita, o pregador falava assim: glória a Deus, agora que vocês invocaram o nome do Senhor, vocês estão salvos. Isso foi feito em caráter grupal, e isso foi feito em caráter, e continua sendo feito hoje em dia, em caráter pessoal. Quando alguém está evangelizando alguém, agora ora comigo, repete aqui essa oração: Senhor Jesus, eu te recebo, eu te recebo. E isso é praticado às vezes, muitas vezes, tá? Com pessoas moribundas, pessoas que estão sofrendo alguma enfermidade e
né, já estão lá à beira da morte para morrer, até ali nunca foram crentes, e muita gente chega lá, muito crente chega lá, repete comigo aqui essa oração. Aí a pessoa repete a oração, aceitando Jesus, e morre, e aquele crente sai dali satisfeito, ó. Na última hora ele aceitou Jesus, ele fez a oração, ele invocou o nome do Senhor, então ele será salvo. Será que é assim mesmo, irmãos? Não é assim porque, em primeiro lugar, ninguém se converte por manipulação humana. Porque nenhum pregador convence ninguém. Pregadores não pregam para convencer. Pregadores pregam para anunciar. Anunciar a verdade. Anunciar a palavra de Deus. O único que tem poder de convencer, quem é, irmãos? O Espírito Santo. Esse ministério de convencer alguém, não é de nenhum pregador, não é de nenhum pastor, não é de nenhum evangelizador. O ministério de convencer alguém é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. E eu faço para vocês uma pergunta: aquele que o Espírito Santo convencer, fica convencido? Porque o Espírito Santo é, profissional em fazer isso. Mas ninguém convence ninguém. O Espírito Santo é quem convence. Segundo, o peso dessa palavra, invocar o nome do Senhor, não pode ser igualado à repetição de algumas palavras, por mais bonitas que elas sejam. Repete comigo aqui uma oração. Não. Não é uma repetição. Jesus até falou sobre vãs repetições. Quando orardes, não useis de vãs repetições. Não é repetindo uma oração. Invocar o nome do Senhor é algo muito mais profundo, é algo muito mais sério, que acontece na vida de uma pessoa que o próprio Deus está alcançando pela sua graça. Vamos começar pelo verbo, então, invocar, né? Ali o verbo invocar, ok? Você está vendo ali o verbo invocar, que eu sublinhei ali. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O verbo invocar, ele é formado do prefixo in. Esse prefixo in, que aqui está, não é a raiz do verbo. A raiz do verbo é essa que eu grifei aqui, voc. Vocar é o verbo. O verbo vocar é um verbo da língua latina, do latim, que traduzido para o português é o verbo chamar. Vocar é chamar. E a raiz do verbo vocar é voc. Voc em latim se escreve com x, vox, e se traduz para o português como voz. Tá? Chamar, juntando o invocar, esse prefixo in significa para dentro. Invocar é chamar para dentro de si com a própria voz. O que é invocar? Chamar para dentro de si com a própria voz. Ou seja, todo aquele que chamar o Senhor para dentro de si com a sua própria voz, e com a sua própria voz significa sabendo exatamente o que está fazendo, porque já está convencido pelo Espírito Santo que precisa de Jesus, já está convencido pelo Espírito Santo que fora de Jesus não há salvação, já está convencido pelo Espírito Santo que
A única saída para ele é Jesus. Com a sua própria voz ali significa de maneira espontânea e não de maneira manipulada por ninguém. Essas manipulações trouxeram à existência que nós vemos muito hoje em tudo quanto é igreja, a existência de falsos crentes. Porque alguém que apenas repetiu uma oração da boca para fora, porque tinha alguém mandando ele repetir, não é garantia de conversão e não é garantia de salvação. Os manipuladores usam de subterfúgios, por exemplo, subterfúgios emocionais, usa de músicas assim, bem, né, lentas, bonitinhas, gostosas de ouvir, que mexe com o emocional de alguém. Todo mundo tem uma descompensação emocional na vida, e que essa descompensação às vezes se aflora no momento de emoção religiosa, de sentimento religioso, e essas pessoas então, porque ali derramou algumas lágrimas assim por diante, aí todo mundo julga que ele se converteu. Não é bem assim, não, irmãos. Isso aqui é algo que procede, que Deus opera dentro da pessoa, e quando Deus está operando dentro dessa pessoa, essa pessoa então invoca o nome do Senhor. Ela não sabe nem orar, ela não sabe nem escolher as palavras direito, ela não sabe nem com que palavra usar, mas ele vai dizer alguma coisa espontaneamente, porque isso vai brotar aí do seu coração. Deus, Senhor, por favor, eu preciso de Ti. E é ali que ela está invocando o nome do Senhor, porque ela sente essa urgência, ela sente essa emergência naquele momento. Chegou o momento em que era a hora da sua conversão. Então, Deus, como está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, opera nessa pessoa, tanto o querer como o efetuar da sua boa vontade. E essa pessoa é convertida por Deus, porque ela espontaneamente invoca o nome do Senhor. Tá? Então ninguém vai aceitar Jesus porque você quer que aceite. Ninguém vai aceitar Jesus porque o pregador está insistindo que aceite. E ninguém vai aceitar Jesus porque está lá na hora da morte, não teve Jesus a vida toda e agora achou uma oportunidade de, na hora da morte, ser salvo. Isso aí não é via de regra, não. Para onde uma pessoa vai depois que morre? É fácil. Por qual caminho ela andou durante toda a vida? Por qual caminho ela andou durante toda a vida? Se ela andou toda a vida no caminho estreito, ela vai para a vida eterna. Se ela andou a vida inteira no caminho largo, espaçoso, ela vai para o inferno. É fácil, amados. Para onde uma pessoa vai depois que morre? Medita e veja qual foi o caminho que ela andou. Se eu quiser ir para Brasília, eu não pego a estrada para Goiânia. Se eu pegar a estrada para Goiânia e ir para Brasília, eu vou chegar em Goiânia? Vou chegar em Brasília? Depois de eu andar toda a estrada até Goiânia? Vou chegar em Brasília? Para pegar a estrada para Brasília, tem que pegar a estrada para Brasília. A estrada para o céu é estreita. A porta é estreita, o caminho é apertado. E Jesus diz que são poucos os que acertam por essa porta e andam por este caminho. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que vão por esse caminho. Aí tem gente que fala assim, quando a gente prega dessa maneira, tem gente que fala assim, mas pastor, teve o ladrão, né? O ladrão lá do lado da cruz de Jesus. O ladrão não é via de regra. Não se pode criar doutrina em cima da experiência do ladrão, daquele ladrão especificamente.
Por isso, eu já falei aqui algumas vezes, não se cria doutrina em cima de experiência. Doutrina é segundo a palavra. E o que a palavra de Deus diz, que quem anda no caminho é que chega na casa do Pai, é que chega no céu, porque Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O ladrão não é uma doutrina. O que acontece? A salvação daquele ladrão junto à cruz de Cristo não pode ser tomada como uma doutrina que vai agora então funcionar para todo mundo que estiver morrendo. Ô, cara, você está morrendo. E é mesmo, eu estou morrendo, e aí o que eu faço agora? Eu repito qualquer coisa. Eu repito qualquer coisa agora que eu estou morrendo. O que funcionar, manda ver aí. Aqui em Anápolis tem um pastor que foi chamado a orar com um moribundo desses, um homem que estava morrendo, foi descrente a vida toda. Foi descrente a vida toda. E aí ele foi lá orar com ele lá no leito, né? Foi orar com ele lá no leito, mandou ele repetir a oração, ele repetiu a oração. Sabe o que aconteceu depois que ele repetiu a oração? Ele foi curado, irmãos. Aleluia. Não se apressem em dizer aleluia. Ele foi curado. Em vez de morrer, ele foi curado. Sabe o que ele fez depois que foi curado? Ele processou o pastor, porque ele se sentiu coagido a fazer uma oração que ele não queria. Eu conheço o pastor, é amigo meu aqui em Anápolis. Ouviu? E se ao invés de ter sido curado ele morresse? Teria sido salvo? Mas é o que a lógica aí diz para os crentes. Na última hora, antes de morrer, ele repetiu a oração. Ele estava de verdade invocando o nome do Senhor ao repetir essa oração? Então, amados, o ladrão, aquele ladrão que foi salvo lá na cruz, ao lado da cruz de Cristo, aquilo não é doutrina, aquilo é uma experiência que aquele ladrão teve. Não pode aplicar esse mesmo exemplo aos outros. O que nós temos que aplicar aos outros é que Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Quem anda por esse caminho, quem crê nessa verdade e quem vive essa vida, é que vai para o céu, porque ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém pode ser salvo no momento ali da sua morte? Pode, mas não é via de regra, e não é a maioria. É uma ou outra pessoa. Vocês estão entendendo bem claro? Porque invocar o nome do Senhor só é possível debaixo de uma ação poderosa de Deus na vida dessa pessoa. Pode ser a pessoa mais tímida, mais pacata, mais apagada que existir, que não consegue falar nada. Quando Deus toca o coração, ela abre a boca, ela invoca e ela clama pelo nome do Senhor. E se não tiver palavras, ela clama com gemidos da alma. E às vezes só a sua boca se mexe, como era o caso de Ana, e não sai palavra alguma. Mas ela está invocando o nome do Senhor. É isso que significa invocar o nome do Senhor. O invocar o nome do Senhor acontece no ato da genuína conversão. Repita: ato da genuína conversão. A conversão não é uma obra do homem, a conversão é uma obra de Deus. Quando Jeremias entendeu isso, ele orou: Senhor, converte-nos a ti e seremos convertidos. Lamentações capítulo 5. Converte-nos a ti e seremos convertidos. A conversão não é uma decisão das pessoas. Quando foi que começou a haver apelos nas igrejas, nas pregações do início do século 20? É porque entrou aí uma doutrina errada. A doutrina errada de que a conversão é uma decisão de cada um. Quem quiser pode se converter. Foi quando as pessoas começaram a ensinar por aí certas coisas erradas, como por exemplo, querer é poder.
São versículos da Bíblia de São Satanás. Né? Querer é poder. Querer não é poder, não, amados. Querer só é poder para Deus. Só Deus pode fazer tudo o que Ele quer. Ninguém mais. Querer não é poder. E para confirmar isso, Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E quando Paulo disse em Filipenses 4,13, tudo posso, ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. E o tudo posso ao qual ele estava se referindo ali, posso viver ou na penúria, ou na abundância, porque eu não dependo nem da abundância, nem da penúria para viver, eu dependo de Jesus que me fortalece a viver em qualquer circunstância da vida que se apresente na minha vida. Então, amados, a invocação do nome do Senhor acontece no ato de uma genuína conversão, e a conversão é uma obra de Deus. Nunca é o primeiro passo da pessoa. A pessoa vai dar passos depois, mas nunca é o primeiro passo. Nunca é a iniciativa do homem, nunca é a decisão do homem. Até mesmo amar a Deus, o apóstolo João escreveu: nós te amamos, Senhor, nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. É Deus quem toma a iniciativa. Saulo de Tarso, você lê a conversão de Saulo de Tarso em Atos dos Apóstolos capítulo 9. A conversão de Saulo de Tarso é porque ele estava se convertendo a Jesus, ou Jesus foi em direção a ele para convertê-lo? Durante muitos tempos, eu vi pessoas dizendo assim, né? Eu estava no pecado, mas um dia eu encontrei Jesus. A conversão é você encontrando Jesus, ou Jesus te encontrando? Jesus estava perdido? Você encontrou ele porque ele estava perdido? Quem estava perdido na história? Nós estávamos perdidos. A conversão não é o perdido encontrando Jesus, é Jesus encontrando o perdido. Jesus me encontrou, eu estava perdido e fui achado. Eu estava perdido e Jesus me encontrou. Isso é a conversão. Saulo estava perdido, Jesus o encontrou. Você estava perdido, Jesus te encontrou. Deus não aceita conversão por escolha humana, por decisão humana, porque decisão humana e escolha humana só faz religiosos, não faz verdadeiros crentes, faz só religiosos. E religiosos não têm salvação. Jesus disse para um extremamente religioso, Nicodemos: se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. A conversão é um milagre de Deus. Um milagre que Jesus chamou aí em João 3, no diálogo com Nicodemos. Jesus chamou a conversão de novo nascimento. Já o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1, chamou a conversão de ressurreição. Se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Fostes ressuscitados. A conversão é uma ressurreição espiritual. Um morto pode ressuscitar a si próprio? Quem pode ressuscitar um morto? Deus, tanto que vai ressuscitar todos os mortos. Tanto os que morreram em estado de salvação serão ressuscitados, como os que morreram em estado de condenação serão ressuscitados.
como um morto não pode ressuscitar a si próprio, o morto espiritual não pode converter a si próprio. Por isso Paulo trabalha essa ideia dentro de Efésios capítulo 2, quando ele começa dizendo assim: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, e ele vos deu vida em Cristo Jesus. Em Romanos 8, Paulo escreveu: se aquele que ressuscitou a Cristo Jesus se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, ele também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo, não pertence a Ele. Ninguém, amados, ninguém vem a Cristo por uma decisão própria, ninguém vem a Cristo por vontade própria. Querer não é poder. Por isso Paulo escreveu também em Romanos capítulo 9, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E quando Deus usa essa misericórdia, agindo na salvação de um pecador, quando é Deus agindo na salvação de um pecador, o próprio Deus disse: agindo eu, quem impedirá? A própria pessoa impedirá? Outras pessoas impedirão? Circunstâncias impedirão? O diabo impedirá? O mundo impedirá? Ninguém impede o agir de Deus, porque o agir de Deus é soberano, o agir de Deus é poderoso. Quando Deus age, a coisa acontece. Para dar glória a Deus, quando Deus age, acontece. Quando Deus age, acontece. O agir do homem não é soberano. O agir de Deus é soberano. Agindo eu, quem impedirá? A conversão é uma obra de Deus. Não é obra de homem, não é obra de pregador, não é obra de pastor, não é obra de denominação, não é obra de igreja. Igreja não converte ninguém. Igreja é a comunidade dos que foram convertidos. A igreja não converte. A verdadeira igreja é a que foi convertida. É a que dá testemunho de que foi convertida. Quem converte é Deus. E numa conversão está agindo o Pai, está agindo Jesus e está agindo o Espírito Santo. Eu declinei aqui para vocês coisas que acontecem numa conversão, na ordem que essa conversão acontece. A primeira coisa que acontece, diga: convencimento do pecado. Abram aí em João 16:8, só vocês vão ler. João 16:8 é a obra que o Espírito Santo realiza, o convencimento do pecado. Prepare que vocês vão abrir todos os textos, tá? Primeiro texto, João 16:8, podem ler bem forte. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, Jesus disse, o Espírito Santo é quem convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá? Eu ainda vou pregar para vocês dentro de João o que significam as três coisas. Mas a primeira delas é que nós vamos ficar aqui nessa noite. Convencimento do pecado. Irmãos, escuta o que aconteceu conosco. Por causa do velho Adão, por causa da natureza pecaminosa que nós herdamos do velho Adão, a nossa alma, ela é danificada desde a sua origem. Desde a nossa concepção, a nossa alma recebeu danos do pecado original. A alma de todos os homens é uma alma danificada. Por isso que Jeremias disse que é uma alma corrupta. Coração corrupto. Coração é alma.
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E um dia nós vamos trazer para vocês uma lista de coisas, tá, que definem, tá, os danos causados pelo pecado na nossa alma. Hoje eu vou falar só um deles. Um dano causado na alma dos homens faz com que nenhum homem se convença de pecado e nem convença outro homem de pecado. O homem não se convence de pecado. O homem não convence a si próprio de pecado, não se convence, não há um autoconvencimento. Ele não convence a si próprio de pecado. E nenhum homem convence outro homem de pecado. Você fala para um homem que ele é pecador, ele fica com raiva de você. O que todo mundo faz quando percebe que tem alguém apontando dedos para ele, é querer se justificar do seu pecado, e isso aconteceu já no jardim do Éden. Adão, por que você fez isso? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, por que você fez isso? Foi a serpente que estava lá que me enganou. As pessoas não se convencem. Nenhum deles falou assim: eu reconheço que fui eu, foi meu pecado. O homem não tem capacidade natural, nem no seu intelecto, nem na sua emoção, nem na sua vontade, de reconhecer, de se convencer do seu próprio pecado. E quando alguém tenta convencer, ele fica bravo. Quer ficar me acusando aí de pecado? Só o Espírito Santo faz isso. E quando ele faz, é para valer. Quando o Espírito Santo convence alguém de pecado, é para valer. É tão para valer que o resultado do convencimento do pecado é essa palavrinha que coloquei logo embaixo. Diga: contrição. Contrição é o resultado do convencimento do pecado. Salmo 51, 17. Já abriram? Pode ler. Coração compungido e contrito. O que é um coração contrito? O que é uma alma contrita? O que é a contrição, irmãos? Contrição é o sentimento que envolve a alma da pessoa convencida de pecado. Ela sente a tristeza do seu pecado, tá? Ela sente o peso do seu pecado que até agora ela não sentiu. Ela enxerga o pecado que até agora ela não havia enxergado, porque a soberba dela impedia de enxergar o tanto que era pecadora. A pessoa é então quebrantada. A contrição é o que a gente chama também na Bíblia, nesse versículo também está aí, né? É o quebrantamento. Quebrantamento é a contrição. Ninguém se quebranta, ninguém fica contrito por conta própria. A pessoa só fica contrita, quebrantada, como resultado da obra que o Espírito Santo fez, convencendo-a de pecado. E aí, logo a seguida da contrição, vem o arrependimento. Diga: arrependimento. Atos capítulo 11, versículo 18. Já abriram? Vocês. Foi por Deus concedido o arrependimento. O que está acontecendo nesse capítulo 11? O apóstolo Pedro está dando explicações para a cúpula da igreja de Jerusalém, das razões pelas quais, no capítulo 10, ele esteve na casa do centurião Cornélio, que não era judeu, que era gentil,
e os judeus não podiam entrar na casa de gentios e nem comer com eles. E esses costumes judaicos foram mantidos na primeira igreja cristã de Jerusalém, à qual Pedro pertencia. Então, quando Pedro voltou para Jerusalém, depois de ter estado na casa de Cornélio e pregado lá para a família de Cornélio e para os seus empregados, seus servos, seus familiares, sua parentela, e eles foram convertidos, foram batizados com o Espírito Santo, e Pedro também, e a equipe que estava com Pedro, batizaram aquelas pessoas nas águas, conforme Jesus falou, e eles tiveram então, quando chegaram em Jerusalém, que prestar contas. Que é isso que nós ouvimos falar de vocês? Vocês entraram na casa de gentios e comeram ali com eles refeições? Por que vocês fizeram isso? Aí Pedro explicou tudo para eles, porque Deus estava mostrando para esses judeus que Deus não veio só para os judeus, veio também para os gentios. Era para todas as nações da terra. Aí eles se apaziguaram. Quando eles ouviram o testemunho que Pedro disse, esse versículo diz que eles se apaziguaram e chegaram a essa conclusão, que também aos gentios, olha só, foi concedido por Deus o arrependimento para a vida. Outro defeito da alma humana, ela não se arrepende. A alma humana não se arrepende. A alma humana, o máximo que ela tem é algum remorso quando vê que perdeu vantagem, quando vê que ficou no prejuízo. Então tem remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso é humano. Arrependimento é dom de Deus, é graça de Deus, é concedido por Deus. Quando uma pessoa se arrepende, não é que ela se arrependeu, é que Deus concedeu a ela o arrependimento, porque o Espírito Santo a convenceu de pecado, tá? Ela recebeu contrição, e dentro dessa contrição, ela recebeu de Deus arrependimento. O que eu coloquei de vermelho é a ação de Deus. Convencimento do pecado é a ação de Deus. O que eu coloquei de azul é o resultado da ação de Deus. Resultado do convencimento do pecado, a contrição. O arrependimento vem de Deus, não da pessoa. O resultado do arrependimento, a dupla confissão. Diga, confissão negativa, confissão positiva. O que eu chamo aqui de confissão negativa? 1 João capítulo 1, versículo 9. Já abriram? Leiam. Confissão negativa é a confissão de pecados. A confissão negativa é como o colocar para fora os nossos pecados através da confissão. Confessar diante de Deus os nossos pecados. Aleluia. Essa confissão de pecados é um ato espontâneo, tá? É um ato espontâneo. A pessoa que está confessando o pecado, tá? A pessoa que está confessando o pecado, ela já está invocando o nome do Senhor. Senhor, eu sou pecador. Quando a pessoa passa pela primeira experiência de convencimento de pecado, ela está num estado tremendo de quebrantamento, de contrição, de humilhação, cheia do arrependimento de Deus, e ela fala para Deus: Senhor, eu me sinto sujo, eu me sinto horrível. Essa é a confissão do pecado. Senhor, quantas coisas malignas eu fiz, e quantas eu não fiz, mas desejei fazer e quis fazer, estavam na minha mente, no meu coração. Quantas coisas horríveis, Senhor, eu já tentei fazer, e algumas delas eu fiz, e muitas delas eu fiz. A confissão negativa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar.
Porque quando alguém verdadeiramente confessa, é porque ele está contrito, ele está arrependido, isso veio de Deus, e a pessoa quer se livrar. É um ato até, digamos assim, desesperado, de querer se livrar. Eu não quero mais esse pecado, Senhor, tira isso de mim. Eu confesso a Ti, Senhor, eu pequei. Não foi culpa de fulano, beltrano, ciclano, minha, Senhor, minha culpa. Foi minha culpa, eu pequei. Eu sou pecador. Lembra quando Jesus contou sobre o fariseu e o publicano? O fariseu orava lá, ó Senhor, eu te louvo porque eu sou diferente de todos os outros homens, até daquele que está ali orando ali, aquele publicano, porque eu pago dízimo, eu faço ofertas, eu oro tantas vezes ao dia, eu faço isso e aquilo, todas as coisas que ele fazia como religioso e não como homem espiritual. E o outro publicano nem conseguia levantar os olhos, nem levantar a cabeça, ele só batia no peito e clamava, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus disse, este publicano foi para casa justificado, porque ele estava debaixo da ação de Deus. Ele foi convencido de seu pecado, ele estava contrito, ele estava arrependido, e ele estava ali confessando a sua iniquidade. A confissão negativa, portanto, é a confissão de pecado, e a confissão positiva é o que sela a conversão, tá? Esses atos, tudo isso acontece no ato da genuína conversão, selando aqui a confissão positiva. Agora vocês vão ler 2 versículos em Romanos 10, versículos 9 e 10. Leiam. Aleluia. Olha que versículos preciosos aí, né? Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Olha que ele colocou no versículo 9, né? Primeiro boca e depois coração. Aí no versículo 10 ele inverteu. Ele colocou primeiro o coração e depois boca. Porque com o coração se crê. Coração é alma, é no interior. A fé é um dom que recebemos primeiro lá no interior. E como resultado disso, quem recebeu isso no interior, confessa com a boca. Ele não confessa com a boca porque tem um pastor mandando ele confessar. Porque tem alguém mandando ele confessar. Ele confessa com a boca porque Deus colocou essa fé dentro do seu coração. Ele já crê. Ele não vai passar a crer depois que ele invocar, não. Ele já está crendo para invocar, porque crendo de coração, é crendo de coração e depois confessando com a boca. Crê com o coração para justificação, para obter a justiça. A justificação, a justiça aí é o perdão de Deus. E confessando com os lábios para obter a salvação. Aquele que crê com o coração e confessa com os lábios será salvo. Essa confissão é este invocar o nome do Senhor. Por isso, todo aquele que, durante todo esse período em que o Espírito Santo está sendo derramado sobre a terra, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor está invocando porque está sendo alcançado por Deus, porque está sendo alcançado pela graça, porque está sendo alcançado pelo Espírito de Deus, porque Deus está fazendo dentro dessa pessoa uma verdadeira obra de transformação de vida, porque Deus quer fazer isso nela. Se somos convertidos, é porque Deus fez isso conosco. Você passou por isso? Eu passei por isso, mas não escrevo isso aqui por experiência, porque eu passei por isso.
Isso aqui não é experiência, isso é doutrina. Isso é palavra de Deus, por isso os versículos ali em verde, né? É palavra de Deus. É assim que acontece numa genuína conversão. Porque uma genuína conversão é obra de Deus e não de homens. A partir da conversão, então, o convertido entra no processo de santificação até o fim da sua vida, porque ele entende que sem santificação ninguém verá o Senhor. A conversão não acaba com as nossas tendências pecaminosas. Essas tendências pecaminosas serão trabalhadas na santificação, que acontecerá durante todo o decorrer da nossa vida. Hebreus 12:4 está escrito: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Glória a Deus. Então perceba aí, amados, a grande obra do Espírito Santo de Deus, que dá início à conversão e deu início à nossa conversão, nos convencendo do pecado. Nós entramos em contrição, recebemos o arrependimento, confessamos os nossos pecados e confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não sou mais o Senhor da minha vida. Você não é mais o Senhor da sua vida. Você não é a senhora da sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida. É Jesus quem manda na sua vida. É Jesus quem tem domínio na sua vida. Você não pode mais viver do jeito que você quer. Você tem que viver agora do jeito que o seu Senhor quer. Jesus é o Senhor. A Ele a honra e a glória. Aleluia. Ore comigo agora. Obrigado, Jesus, por essa noite, por essa palavra que acabamos de receber neste momento. Entendendo, Senhor, em nossos corações, que o Senhor verdadeiramente é o nosso Deus, que Tu és o Senhor e fora de Ti não há outro. Nós Te louvamos, engrandecemos e glorificamos o Teu nome, Senhor. Colocamos a nossa vida na Tua presença. Enche-nos com Teu Espírito Santo, ó Deus. Enche-nos com Teu amor. Conduza-nos a viver, Senhor, de maneira agradável a Ti. Nós colocamos tudo o que temos e somos, Senhor. Enche-nos, Espírito Santo, conduza-nos, fala ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor um dia também nos convenceu de pecado e desde aquele dia nós vivemos em contrição. Obrigado pelo arrependimento que o Senhor nos deu. E desde aquele dia, Senhor, nós todos os dias confessamos nossos pecados e confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Por isso, ó Deus, Te exaltamos, engrandecemos e glorificamos o nome. Eu Te louvo por cada um desses que aqui essa noite receberam essa palavra. E eu sei que é o Senhor quem está falando em seus corações para a Tua glória. Obrigado, Pai, porque o Senhor